Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a receita vai ser um bolo aí decorado grande. Esse bolo a gente faz, cada camada vai ser feita com 8 ovos. O que é camada? Ela vai ser feita com papel manteiga na forma, como essa forma aqui, uma forma grande, que depois eu vou deixar as medidas para vocês. Vai ser um bolo grande, né? Aqui, ó. Tá até sujinha já, porque eu já tinha feito anteriormente. São 3 vezes essa quantidade de ovos, açúcar e farinha. Então tem 200 gramas de açúcar refinado, 8 ovos, 160 gramas de trigo e 40 gramas de cacau em pó. Que vai resultar em uma placa dessa de pão de ló. Vamos bater então nossos ovos mais o açúcar. Ó, esse processo dos ovos de açúcar, ele tem que ser batido por uns 12 minutos para ficar nesse ponto aqui. Que é uma massa bem espessa, né? E o meu cacau mais a farinha já foram misturados, tá? E eu vou misturar com fouet à mão. A gente coloca aqui, ó. E mistura de baixo para cima, de cima para baixo, para que a nossa massa fique bem incorporada. Como é um bolo muito grande, pão de ló não é fermento, então eu tenho que fazer 3 vezes esse processo. Ele fica mais baixinho, porque a forma é grande. Que é para quê? Que é para eu fazer bolos de 2 camadas de recheio. Que eu vou ensinar o recheio de chocolate, a ganache de chocolate, daqui a pouco na etapa do vídeo. E o recheio de brigadeiro de maracujá. Ou seja, um recheio que fica delicioso. Então aqui eu misturo bem nossa massa. Ó, pode ver que não fica num pedaço, ela continua com a leveza, porque o fouet é o segredo aqui. Então mistura bem para ficar num pedaço de massa. E tá pronta a nossa massa aqui. Forno pré-aquecido, 180 graus, 35 minutos. E eu vou mostrar o recheio como é feito, tanto de chocolate como maracujá, e a montagem do bolo também. Essa etapa é um recheio trufado de chocolate blend. Estou usando 800 gramas de chocolate blend, 100 gramas de manteiga. Gente, não é margarina, tem que ser manteiga, tá? Sem sal. 3 caixinhas de creme de leite, estou utilizando 15% gordura. A manteiga traz brilho, textura e suavidade. O chocolate blend tem o equilíbrio do chocolate amargo mais ao leite, em proporções igual de 50% cada um. E creme de leite é o de caixinha, igual que está no mercado mais comum, de 15% gordura. Vamos derreter nosso chocolate, 30 a 30 segundos. Aqui a gente vai derreter ele no micro-ondas. 30 a 30 segundos, mexendo sem parar. Ó, pessoal, conforme aqui já foi 3 ciclos, aí ele vai derretendo, ó, nosso chocolate. Ó, pessoal, chocolate derretido no ponto correto. Vamos aquecer o creme de leite também. De 30 em 30 também, controlando para não queimar. E agora, por último, derreter a manteiga, gente. Tá? Estou usando manteiga sem sal, tá? E o mesmo processo, os 30 segundos, a gente controla para não queimar. Bom, aqui, pessoal, temos o nosso chocolate derretido, como vocês podem ver aqui. E vamos adicionar o creme de leite, que já foi amornado também no micro-ondas. Lembrando, gente, que já faz um processo de emulsão na ganache. O que é emulsão? Ela vai virar uma coisa só. Então, super importante as temperaturas dos ingredientes estarem todas derretidas e mornas, para que não tale a ganache, né? Inclusive a manteiga,
o creme de leite e o nosso chocolate. Vamos utilizar um mixer. Estou utilizando um mixer, tá? Para fazer a nossa emulsão. A gente vai emulsionar a nossa ganache aqui. Super importante essa emulsão ser feita para que venha ficar com bastante qualidade, brilho e uma textura incrível, né? Nossa ganache está pronta. A gente vai fazer aqui, ó, mexer com a espátula para tirar essas bolhas de ar. E ela vai descansar no mínimo 12 horas, tá? Precisa de 12 horas de descanso para ficar uma textura incrível aí para vocês. Lhes ensinei o recheio de trufa de chocolate. Agora eu vou ensinar um brigadeiro de maracujá. Tenho 3 leite condensado e 3 cremes de leite aqui. E vamos separar 300 de polpa de maracujá e vou ensinar como prepara a geleia inicial para saborizar o nosso brigadeiro de maracujá. Separados aqui 300 ml de polpa, já bati com o mixer para soltar toda a polpa, né? Super importante, é só maracujá puro, tá? Não colocar água e nem açúcar, porque a gente vai reduzir no fogo. Então é importante você pegar bem a polpa. A gente vai coar numa panelinha todo o suco do nosso maracujá. Aí a gente coa bem. Qual que é o segredo aqui, ó? Vamos lá. Ficou bastante semente aqui. Só que é muito carregado essa sementinha. A gente vai colocar só um pouquinho. Só um pouquinho para dar um toque, como se fosse para ficar mais natural. Só. Coloquei tipo uma colherzinha pequena. Não tudo. Por quê? Para ficar aquele crack na boca, né? Ficar um brigadeiro aveludado suave, tá? Mas que dá a sensação do natural do maracujá. Essa polpa que tá aqui, a gente vai reduzir no fogo. Sem o açúcar mesmo. Não coloca açúcar porque o leite condensado creme de leite já é muito doce, né? E a ideia é que o nosso brigadeiro de maracujá tenha o sabor do maracujá. Vamos colocar essa geleia para ferver até que ela reduza e fique naquele ponto de uma geleinha, sabe? Então, só para recapitular, 300 gramas de polpa para 3 receitas, 100 gramas para uma receita. Nosso bolo é maior, então vamos utilizar 300 gramas de polpa. Ó, gente, ele tá fervendo, vai subir um pouco, é normal. Vamos dar uma mexida para não derramar. Mas vai mexendo, vai reduzir bastante, tá? Ó, o ponto aí vai reduzir bastante, ó. Fica assim, uma geleia. Lembrando que aqui, eu vou deixar desligado. E vamos fazer o nosso brigadeiro branco. Por que fazer isso? Para que não talhe nosso brigadeiro e tem textura de brigadeiro, né? De recheio. Ó como sumiu, né? Reduziu bastante. Fica uma geleia, um concentrado de maracujá sem açúcar. Vamos colocar na panela nosso creme de leite e leite condensado. Vamos mexer bem. Dar o ponto aqui de um brigadeiro de
ponto de um brigadeiro de recheio, tá? Então a gente vai mexer até ele encorpar e chegar no ponto que precisamos. Ó, pessoal, começa a encorpar. E você tem que fazer um movimento sempre mexendo parede e centro para que não venha a queimar e grudar e açucarar o seu recheio ou brigadeiro. Ó, chegou o ponto, que é um brigadeiro que cai em leve bloquinho. Ó, ele tá encorpado, tá vendo? Ele faz um montinho, mas ele não tá aquele ponto de enrolar. Ele tá o ponto de recheio, ó. Então eu vou desligar o fogo e vou colocar o meu maracujá. Coloco agora todo o maracujá, aquela polpa, né? E misturar. Vou misturar aqui, ó. Mistura bem rápido. E temos o nosso brigadeiro de maracujá, ó. O aroma que sobe é maravilhoso, o perfume que sobe é maravilhoso. Recheio pronto, vai esfriar, como vai esfriar a nossa ganache também, nosso trufado, né? Bom, a mesma forma que assou o bolo, forrei com plástico filme. Primeira camada daquele bolo de 8 ovos, são 3. Então a gente vai gastar nessa receita 24 ovos, mas é um bolo, gente, de até 6 quilos, um bolo grande. Calda para molhar, chocolate, de chocolate com leite. A gente vai regar o nosso bolo. O bolo não pode ser seco, então vamos deixar ele bem molhadinho. Mas tomando os cuidados para não encharcar demais. Fechou. Vamos colocar o brigadeiro de maracujá, primeira camada. Nossa primeiríssima camada, o nosso lindo brigadeiro de maracujá. Lembrando, gente, que esse brigadeiro aqui ficou sensacional. Um brigadeiro que eu fiz com a própria fruta. E todos os macetes, truques e dicas estão aqui nesse vídeo. É uma videoaula completa. É mais longo, gente? É. Você pode dar uma puladinha em algumas etapas, mas eu penso assim, uma aula de bolo, um bolo como esse, tem que ser em detalhes. Senão não adianta, aí não tem como você aprender, né? São dicas e truques que não dá para fazer em 1 minuto. Então, é importante sempre se atentar a isso. A gente vai espalhar o nosso maracujá. Espalha bem espalhadinho, ó. Lembrando que esse recheio aqui fica muito saboroso, gente. Muito mesmo. Fica uma delícia. Vamos aí para a próxima camada, que agora é mais uma camada de bolo. E nós vamos colocar a nossa trufa de chocolate, que aprendemos também nesse vídeo. Então a gente aperta aqui, legal. Vamos molhar nosso bolo. Molhar nossa camada de bolo. Vamos agora para a nossa trufa de chocolate, que tá também cremosa, saborosíssima, uma delícia. Então esse aqui é um bolo, gente, com maracujá e chocolate, não tem erro, né? O pessoal vai gostar muito. Ó, a gente espalha a nossa trufa de chocolate também. Vai espalhar o nosso recheio. Toda a superfície do nosso bolo. Agora vamos para a última camada de bolo. Encaixada aqui.
E vamos molhar o nosso bolo também, a última camada, tá? Para não ficar seco, né? Bolo seco não dá. Quando ela é uma massa muito seca, então ela precisa ser molhadinha na medida certa. E vamos molhar a nossa última camada de bolo. Geralmente, a última, eu não gosto de molhar muito, porque é onde fica o peso do bolo. Então tem que tomar esse devido cuidado, né? Sempre o suficiente para que não fique um bolo encharcado. Aqui, mais que o suficiente. Então, ó, mais que o suficiente aqui, a gente molha na medida certa, tá? Acredito aqui, ó, que tá ótimo. Geladeira, um dia até o dia pro outro. Mais hora de geladeira, melhor descanso. A última etapa será a decoração que faremos juntos. Nosso bolo, pessoal, nós vamos fazer a decoração, tá? Chantilly tingido de preto e chantilly tingido de vermelho. Vamos fazer a borda do nosso bolo. É um bolo somente espatulado, então é só a aplicação mesmo do chantilly. Deixa eu aplicar uma borda preta e uma borda vermelha. Vai ficar um bolo bem especial. Mais uma camada aqui no tom preto. E a outra parte será no tom vermelho. Preto colocado. Agora vamos pro vermelho. Vamos pro vermelho agora. O vermelho vai ser a parte que vai ser o topo, né? E a parte de cima, né? Ó, aqui a gente vai colocar assim, que é só espalhar. Porque eu não quero excesso de chantilly, né? Ó, pessoal, a gente vai passando, puxando as bordas para dentro. Assim, não fica excesso de chantilly. E eu vou espatular com vocês juntos agora. Agora a gente vai fazer a espatulagem. Parte um pouquinho difícil, gente. Você tem que estar limpando a espátula. Mas bora lá. A gente vai espatulando. Aí nós vamos fazer a espatulagem aqui na lateral com uma faquinha de serra. Fica os excessos de chantilly preto, eu vou tirar daqui a pouco com um papel toalha. Resolvi fazer uma mudança no bolo. Eu vou fazer um trabalho de bico na faixa que era para ser preta, porque o chantilly, gente, eu vou falar a verdade, ele não ficou muito estável. Então eu vou cobrir essa imperfeição com o bico, tá? Isso é uma maneira, gente, de estar consertando o bolo, tá?
Feitaria é isso. Você viu que o negócio não saiu? Você tem que arrumar, né? Eu estou fazendo justamente isso. Agora eu vou fazer umas pitangas em toda a borda do nosso bolo. Alisei com a faca. Gente, é um trabalho um pouco de paciência. Decoração de bolo, você tem que ter muita paciência, né? Mas sai. Né? Eu tive que consertar esse bolo. Mas dá certo. A gente conserta. A gente tem uma percepção diferente, né? As pitanguinhas na volta, elas dão um detalhe a mais. E vou usar glitter comestível também. Bombinha, glitter ao contrário, seu caninho, e você vai borrifar. O glitter por todo o bolo. Aí ele vai dar uma beleza a mais no nosso bolo. E o nosso bolo está pronto. E a cliente colocará o topo do Homem-Aranha.